Em diversos meios de comunicação, a gente vê a divulgação de novas cepas do novo coronavírus que estão circulando pelo mundo como um todo. Isso tem preocupado diversos epidemiologistas. E para a gente poder entender um pouco melhor como isso se dá, como essas cepas se tornam mais transmissíveis ou elas se tornam mais letais e saber o que realmente é uma cepa, a gente precisa entender primeiramente o que é um vírus e do que ele é composto. Bom, um vírus nada mais é do que uma carcaça com diversos materiais dentro dele. Essa carcaça ela é proteica, muito rica em diversas proteínas. Já dentro dele a gente tem o material genético, que pode ser o RNA ou o DNA. E gente, isso é muito importante. Por mais que os vírus eles tenham RNA ou DNA dentro deles, eles só funcionam quando eles estão dentro de uma célula do seu hospedeiro. No caso do novo coronavírus infectando nós humanos, eles precisam da nossa célula para poder realmente funcionar e estarem ali vivos. Mas você pode chegar para mim e perguntar: Aline, então vírus não são células? Exatamente isso. Há uma diferença brutal entre célula e vírus. E a principal delas é que as células têm um metabolismo próprio, já os vírus não têm esse metabolismo próprio. As células têm uma característica muito importante que nenhum vírus tem, o metabolismo próprio. E o que isso significa na prática? Significa que uma célula ela consegue cuidar sozinha de todas as funções que ela tem ali dentro dela para poder viver. E ela não precisa de mais ninguém, ela é totalmente independente. Legal isso, né? Os vírus, eles não conseguem fazer isso. Eles necessitam adentrar uma célula para se utilizar dela para realmente ter aí um pouquinho de vida, como a gente poderia trazer em termos mais próximos do seu dia a dia. Mas Aline, como é que o vírus faz esse movimento de entrar dentro de uma célula e ali se apropriar do metabolismo próprio dessa célula? Bom, os vírus, eles têm na capa proteica deles essas estruturas que entram em contato com as nossas células e aí eles conseguem entrar nessa célula e se reproduzir, o que é fundamental para que continue se espalhando. E para eles conseguirem efetivamente controlar aquela célula, eles precisam de um centro de comando. Esse centro de comando nos vírus é o seu material genético. O material genético do vírus, ele é responsável por ter as informações ali dentro, em código, do metabolismo do vírus. E duas características importantes do vírus são a replicação e algumas proteínas que estão na capa desse vírus. Porque ele está completamente associado ao vírus poder se multiplicar e se reproduzir, e a outra porque ela está intimamente relacionada com a transmissibilidade, ou seja, a facilidade que esse vírus vai ter de encontrar a nossa célula e conseguir entrar nela. E isso muda justamente também nesse processo de replicação. Explicando um pouquinho melhor sobre o que seria a replicação. A replicação nada mais é do que uma forma do vírus a partir dele mesmo, fazer outro, copiando o material genético dele e todas aquelas características que vêm junto com ele. E qual seria a relação entre a replicação e as novas cepas? Bom, o que acontece é, os vírus eles fazem essa replicação de uma maneira muito rápida, incrivelmente rápida, de verdade, mesmo. E isso faz com que acabem saindo uns errinhos ali no meio do processo. As cópias, elas não são perfeitamente iguais umas às outras. E é aí que está a chave dessas mudanças nos vírus. Esse processo, quando essas cópias elas não saem exatamente, perfeitamente iguais umas às outras, a gente chama de mutação genética. Então, em algum momento ali, alguma informação ela não vai ser passada para aquele centro de comando. E isso faz toda a diferença. Pode mudar partes específicas dos vírus que auxiliem em determinada situação. E é aí que a gente vê surgir uma nova cepa. Essas mutações que acontecem nesse centro de comando podem vir a afetar as proteínas que estão na capa externa do vírus. E isso é muito importante porque eles estão totalmente relacionados com a capacidade desse vírus de entrar numa nova célula, numa célula humana, por exemplo.
e isso aumenta a transmissibilidade desse vírus. Bom, no novo coronavírus a gente tem uma proteína ali que é principal nesse mecanismo, que é a proteína spike, que significa espinho. Bom, as mudanças dessas novas cepas geralmente são nessa proteína spike. E o que ela faz? Essa proteína, ela acaba se atraindo para um receptor da nossa célula. E aí ela consegue grudar nele e conseguir fazer essa transmissão de material genético do vírus para dentro da célula para continuar aquele processo que eu falei para vocês, que os vírus precisam estar dentro da célula para eles realmente estarem vivos. Então, imagina só, essas mudanças elas podem acarretar, como eu falei para vocês, elas podem modificar algumas moléculas que estejam ali na capa do vírus que se atraem mais fortemente ao receptor das nossas células. E aí isso vai aumentar a transmissão desse vírus, principalmente, né? Vai aumentar a capacidade dele de colar numa célula nossa. Importante lembrar que as mutações, elas não necessariamente vão sempre trazer benefícios para aquele vírus. Elas podem resultar em benefícios, como, por exemplo, aumentar a transmissibilidade, né, enfim, daquela cepa, daquele tipo de vírus, ou elas podem não fazer nenhuma diferença, completamente nenhuma diferença, ou podem, inclusive, gerar malefícios para aquele vírus. Então, de certa maneira, ele não vai conseguir se reproduzir de uma maneira tão rápida, enfim, pode ser uma coisa bem complicada, ou podem simplesmente não interferir na maneira que ele é transmitido, ou, por exemplo, na sua letalidade. E a gente consegue ver que uma nova cepa, por exemplo, está com uma mutação melhor para aquele tipo de vírus, porque ela acaba se transmitindo de uma maneira melhor. Então ela consegue circular mais em mais pessoas. Mas Aline, se as mutações dos vírus elas ocorrem porque eles estão se replicando muito, enfim, quando eles estão se replicando e porque eles se replicam de uma maneira muito rápida, o que a gente pode fazer para diminuir essas mutações? Bom, uma maneira muito fácil é parar de deixar esse vírus circular, porque quanto mais um vírus circula, mais ele vai ter a chance de conseguir fazer as replicações necessárias para eles. Quer dizer que ele está se replicando de uma maneira muito mais rápida. E é aí que pode sim gerar as diversas mutações que a gente tem por aí. Também é importante controlar a circulação do vírus para que ele não se adapte ao meio, ou seja, aos diversos corpos e organismos humanos. Principalmente para que as vacinas, por exemplo, que a gente tenha desenvolvido ao longo do tempo, não se tornem ultrapassadas, né? Por não conseguirem dar conta dessas novas cepas, por mudarem de uma maneira muito rápida. O vírus da gripe, por exemplo, o influenza, ele se replica de uma maneira muito rápida, e muita gente se infecta com o vírus da gripe no mundo como um todo. Isso faz com que a cada ano a gente precise dar um reforço da vacina da gripe para que cubra essas novas cepas do vírus influenza que surgem por aí. Assim, é super importante relembrar os cuidados com a Covid-19. A gente já está aí há muito tempo com pandemia, mas é sempre bom relembrar. A gente precisa fazer com que esse vírus circule o menos possível. Então a utilização de máscaras é super importante, a vacinação é super importante, o distanciamento social também. Enfim, essas medidas vão fazer com que o vírus circule menos e as mutações ocorram de maneira mais lenta e a gente consiga olhar para elas e saber que elas estão ali. Somos a Sala 5. Continue falando sobre ciência. Ela poder... Eu consigo... É o que significa, né? Pera. Eu vou falar isso. A célula, exatamente... Não é exatamente isso. Aqui a gente tem umas estruturas específicas dentro do vírus, nada, pera.